Gente, os injetáveis todos os anos são pautas na mesa desse podcast. A pauta maior nesse ano é a Coreia. A Coreia é a maior pauta do nosso podcast, mas injetável vem seguido do skincare coreano, das tecnologias coreanas, da harmonização coreana. E para me falar um pouquinho sobre injetável, especialmente da região glútea, o El Coelho está aqui. O El Coelho é biomédico esteta. Isso, é isso? exatamente. Bem-vindo ao nosso muito podcast obrigado pelo da TV carinho. Negostética. Já soube que esse é um podcast muito famoso, então estou muito feliz em estar aqui. Eu acho que vai ser muito rico. Eu acho que quando a gente trata qualquer tipo de conteúdo assim, onde dá para ser debatido e trocar experiência, eu acho que é muito válido para quem está assistindo e para a gente, né, que aprende bastante. Well, a gente tem um ritual aqui. O presente ele é dado antes da gente começar a gravar, porque obviamente tu vai utilizar durante a gravação. Ai, que legal! Então eu quero que tu entendi o ritual. Hidrata a voz, o corpo para responder tudo que eu preciso saber. Obrigado! Nossa canequinha é presente, tá? No final, gente, pode levar. Olha que caneca legal, junto muito com a legal. nossa bolsinha aqui, ó, que eu vou te dar. Mas vamos lá, me conta. Muito legal. Injetável é uma oportunidade ou uma cilada? Depende. Eu acho que a gente pode entrar em muitos caminhos. É uma cilada para quem acha que é algo muito fácil. É uma cilada para aquela pessoa que quer só colher frutos de algo que não foi plantado. E vira uma oportunidade para quem encontra um mercado em crescente expansão, para quem encontra um mercado com necessidades reais, encontros de desejos e expectativas. A gente sabe que a maioria do público brasileiro, por sermos um país tropical, um quase continental, nós temos o corpo muito à mostra. Não tanto em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, em cidades litorâneas, você sabe bem, e nesse lugar a gente é provocado, é instigado a quê? A fazer pesquisa, a fazer ensino, mas aí a gente encontra a nossa grande ala, a especialidade. E aí nesse lugar nós temos numeralmente muitas pessoas, e nesse lugar nós temos uma classe óbvia, pessoas que acabam não dando tanta atenção ao ensino, pessoas medianas que estão indo num caminho legal e pessoas que buscam realmente estar fora da curva. Então, depende. É uma cilada para quem acha que é fácil, mas é literalmente uma oportunidade. Quem quer mudar de vida e alinha uma coisa que eu falo que é propósito. Uma vez que você tem um propósito, você consegue realmente encontrar ele e executar no seu paciente final. E como que vocês encaixam esses injetáveis no universo da estética? Eu acho que a gente tem uma ampla gama, né? Hoje com a PhD sendo líder de mercado há muitos anos, desde a sua crescente e exponencial evolução. E nesse sentido a gente tem não somente capilar, facial, corporal, íntimo, tudo, justamente porque estamos encontrando com o tempo algumas dores do mercado, que é o quê? A necessidade não só de aprimoramento técnico, mas de bons ativos, de bons produtos. Então a PhD investe muito em ciência justamente para quê? Para fazer esse match, onde a gente consegue trazer ativos que já existem, mas com soluções inovadoras. E aí vem o grupo PhD nessa inovação de mercado. Então, esses injetáveis, eles chegaram muito longe. Muito. Começou ali com objetivo facial, né? E a tua expertise é o bumbum. É o bumbum. O bumbum brasileiro é o que mais me encanta. Existe algum risco? Ah, sem dúvidas. Existe algum risco que possa ser evitado? A grande maioria deles. Porque a gente vê, hoje o mercado explora muito o bumbum, né? No foco do injetável. E ao mesmo tempo que essa exploração, eu digo uma exploração boa, positiva, de melhora e tal, vem junto a alguns problemas, que muitas vezes são por erro de aplicação, né? Ou aplicação indevida, porque às vezes erro de aplicação por um déficit anatômico, uma má avaliação e muitas vezes por inadimplência mesmo, por fazer errado. Exatamente. Até para rentabilizar. Exatamente. Mistura o produto com alguma outra coisa para ele aumentar o volume, a gente tem problemas bem sérios. Fala um pouquinho do bumbum, porque eu vejo ainda que, não falo dos profissionais, dos pacientes, alguns ainda têm medo mesmo. Claro. Épocas de PMMA, em que a gente escuta uma coisa de um lado, uma coisa do outro, cada um defende o que acredita, né? Fala um pouquinho disso. Legal. Eu acho que vira assim uma oportunidade, o bumbum, e claro que existem riscos. Assim como todas as nossas áreas existem riscos, mas o que mais importa é saber em que
lugar esse profissional se encontra? É claro que o paciente final ele está em busca de a cada dia mais conhecimento. Hoje nós não temos mais o Google como uma ferramenta de pesquisa. Dentro do Google também tem inteligência artificial, que pesquisa mais ainda. Então quando eu coloco uma intercorrência de glúteo, é claro que vai me aparecer inúmeras, desde as mais famosas às menos midiáticas. E nesse lugar a gente tem alguns padrões. Então, vindo ali da cirurgia plástica, alguns padrões nesse sentido, tanto de intercorrência como de coisas bem-sucedidas. E aí entra na parte dos injetáveis, que nós, especialistas, podemos atuar. Nesse lugar, existe sim planos de aplicação. Nesse lugar existe sim produtos e indicações para cada área, para cada layer que a gente fala, principalmente quando o assunto é glúteo. Então, quando eu entendo o processo de envelhecimento adequado de um glúteo, início, meio e fim. Então, eu estou com 20 anos, eu tenho algumas expectativas para o glúteo e algum envelhecimento já relacionado. Ah não, estou com 40 anos, eu nunca fiz nada. Já são outras caracterizações. Então, se eu consigo capacitar esse profissional para fazer esse entendimento anatômico individual, anatômico de avaliação, não é mais só uma consulta de avaliação, não, é realmente uma consulta de investigação. Então acaba que a especialidade, a classe e especialidades acabam achando que uma ficha de anamnese é o todo, e não é. A gente sabe que é muito além disso. E é nesse lugar que eu gosto de focar sempre no ensino, onde a gente consegue aprimorar essa visão total do corpo. Então, quais são os níveis de inflamação? Você mesmo sabe disso, a importância desses mediadores para qualquer tipo de resultado. O que adianta eu usar um dos ativos de mais alto investimento que existe no mercado, se o meu próprio organismo que tem que usar isso ao favor dele não está favorável, não está no momento de realmente produzir um colágeno ou de estar aberto a algo. Não, ele está precisando de algo essencial. Então é nesse momento que a gente olha com detalhe para o organismo como um todo. Então, riscos vai ter em qualquer área, mas o que mais manda hoje é o tato, é a mão, é o olhar, principalmente do profissional que está à frente. E é isso que a PHD olha bastante. Por isso que existe dentro do grupo PHD, existe a PHD Academy, justamente por isso. Então, se você vê lá as nossas ofertas de workshops, de treinamentos, de masterclass, é nesse lugar. Porque nenhuma empresa tem olhado tanto como a gente tem olhado e mais, trazendo capacitação, porque te ensinar a fazer algo é a coisa mais difícil que existe para uma indústria. O que é fácil? Vender um produto. É claro que isso acaba sendo um ecossistema que gira muito bem. A gente dá o melhor produto, dá a melhor solução, dá a técnica e assim todo mundo evolui nesse sentido. Mas a PHD tem essa ideia, essa visão de futuro de capacitação. Nós somos em maior número enquanto especialidades e seremos para sempre, porque a cada dia mais tem uma especialização nova chegando e completando essa área, mas por também sermos em maior número, infelizmente também vai ter a maior quantidade de intercorrências, a maior quantidade de profissionais medianos e a maior quantidade de profissionais incríveis. Nós temos nomes de muita referência e peso científico, e você sabe, que são especialistas para o mundo. Então hoje a gente não depende mais somente de uma classe puxando a ciência ou resultados clínicos. Nós estamos entrando, fazendo pesquisa, estudando inovação, tecnologia acima de tudo, justamente para isso, para continuar esse olhar da evolução e a cada dia mais ter essa diminuição, mas que é algo que é como se fosse uma taxa, que a gente vai sempre tentando equilibrar, mas a PHD sozinha também não consegue. Então, o nosso papel a gente faz, e nós, enquanto preceptores de conhecimento, essa é a ideia sempre. Trazer a ciência à frente de tudo, que é o olhar completo do organismo. É nesse lugar que a gente consegue treinar e capacitar as pessoas, não para terem medo de injetar, para errar menos, não, para terem temor, algo que a gente aprende lá na fé. O temor sobre o outro, o temor sobre a vida do outro, o quão isso é fundamental e o quão isso acaba sendo banalizado. Não é só mais um botox, só mais um preenchimento, mais uma harmonização glútea, não. É a autoestima de alguém, é o empoderamento de alguém, é o romper de ciclos de alguém e a anatomia, é a vida de alguém nas nossas mãos. Então, quanto mais a gente consegue transmitir isso em redes sociais, projetos como esse, um podcast super interessante, onde a gente consegue difundir isso, esse é o nosso caminho. A nossa parte a gente está fazendo. Tu me falaste aqui nos bastidores que esteve no MWC com o método Shape. Isso. O método Shape é o método do bumbum brasileiro? Formato, tamanho, volume? O método Shape não é uma técnica. Faça isso, não. O método Shape é um olhar para o glúteo. Isso tudo que a gente vem falando. Basicamente daqui 20 anos o método Shape vai ser algo mais consolidado em toda a academia. Mas por quê?
Porque eu estou falando de camadas. Eu estou realmente explicando tecido muscular, fáscia do tecido muscular, gordura profunda, gordura superficial, até chegar na pele. Então as pessoas querem tratar uma celulite achando que é só a pele que tem que ser tratada. E não, é um reposicionamento multilayer. Então o método Shape é uma forma de olhar, não somente para o glúteo, mas para o corporal total. Entender processos de envelhecimento, entender processos de adequação. Hoje a gente sabe que está todo mundo usando as canetinhas de redução de emagrecimento, né? Meu Deus do céu, virou uma febre isso. E isso impacta diretamente nos nossos tratamentos. Porque ou perde efeito, ou piora o nosso tratamento, mas o método Shape é justamente isso. Foi validado pelo AMWC em Mônaco e foi um êxito tanto para mim, quanto para a nossa comunidade, quanto especialidade, tendo um método autoral, numa ideia de um olhar diferente. E tem tratamento para depressão trocantérica, empinar o bumbum, fazer um modelo de glúteo que dá para deixar uma silhueta bonita, mas também uma modalidade dentro do método, onde eu deixo o bumbum como se fosse um bumbum treinado. Tá preenchido, mas para todos vai estar forte, tonificado. Com tônus. Exatamente. Então, tem muitas camadas o método. Então, nesse lugar que eu venho estudando há anos e buscando evidências científicas para saber se fazia sentido. E fez. Graças a Deus, desde o ano passado, a primeira publicação científica do método que nos garantiu esse acesso ao MWC com técnica autoral. Isso foi uma conquista que eu confesso pessoalmente, que eu fiquei muito feliz por ser esteticista, por ser biomédico, saber que eu vim lá do Mato Grosso do Sul, lá de Campo Grande, e saber que a ciência ainda é o melhor caminho, é a melhor resposta acima de tudo. Muito bem, Léo. Agora, pra gente finalizar, me fala uma coisa. Assusta ver tantos erros na estética com os injetáveis? Tu, como um profissional consolidado, um profissional com experiência, que ensina a acertar, na maioria das vezes. Eu acho que, para profissionais, eles não podem ter medo. Então, eu acho que o termômetro de se assusta ou não, ele vem muito da sua segurança e do que você está construindo. Hoje, para mim são sinalizadores, porque assim como você, eu amo a ciência, a pesquisa, mas eu também amo esse aspecto social. Estou falando do comportamento, da estética, do comportamento da evolução das tecnologias, do comportamento do nosso cenário e especialidade, quem são os players, como agem, tudo isso eu também gosto de estudar, esse movimento de mercado. E nesse lugar eu começo a mapear necessidades, dores, seja do paciente final, seja do meu profissional que está vindo até o instituto para se capacitar, então eu consigo sempre ter isso como sinalizadores. É claro que o PMA já foi algo que não é nem indicado mais pela própria Sociedade Brasileira de Dermatologia, basicamente. Então, quando a gente cai abaixo disso, que a gente nem precisa entrar nisso, a gente cai para a atenção à técnica, atenção ao produto, e aí entra um quê no nosso trabalho, que são os produtos com Anvisa. É nesse lugar que a gente tem que ter muita cautela, trabalhar muito essa questão, como eu te falei, do temor da vida do outro. Está respaldado pela empresa, está respaldado por uma boa técnica, cientificamente, você pode dormir bem, mas a mim não me afeta. Para mim, como eu te falei, são indicadores, mas se o profissional sente que está afetando ele só tem que afinar um pouquinho o que ele realmente quer, aonde ele quer chegar acima de tudo. Eu vejo gente querendo fazer de tudo, mas não focando exatamente em alguma coisa. E hoje, por sermos em maior número, a gente precisa entender qual que é o fragmento que a gente quer atuar. E o que a gente quer com isso? Não, quero ter uma vida bem-sucedida, de consultório, de clínica, de ensino, tá bom. Não, quero ser isso no mercado, quero ser aquilo. Escolha o que você quer posiciona, né? E vai. E o posicionamento, às vezes, Igor, é difícil. Porque Sim. O posicionamento é aquilo que eu te perguntei ali no início sobre a comunicação, sobre isso. Porque quando você escolhe uma coisa, as coisas que aparecem que não são o que você quer, você tem que recusar. E por vezes são oportunidades que você tem que dizer não, mas isso faz você chegar mais rápido onde você quer chegar. Então é nesse lugar que é difícil tomar uma decisão. E é isso que eu estimulo todo mundo também, a tomar uma decisão. Mas não tenho medo, é um sinalizador para mim, e os profissionais têm que sentir que isso é um termômetro. Problemas de planos de aplicação? Ok. O que podemos fazer para ajustar isso aqui? Quais são os temas das palestras futuras do ano para poder gerar conhecimento de valor? Entende? Então é mais desse lugar. Sentar com marcas que hoje estão totalmente abertas e falar, tenho esse projeto aqui, o que você acha? De ensino, de pesquisa, de extensão, vamos fazer algo legal? As marcas estão abertas. A diferença tem pessoas que não sabem usar as marcas a favor delas, tem pessoas que não sabem usar os produtos a favor delas. Então, tudo é questão de conhecimento. Adquira o conhecimento que o futuro está na mão de Deus. Well, adorei o nosso papo, foi fantástico, eu aprendi mais sobre injetáveis e que bom poder saber que tem profissionais tão qualificados como você aí, difundindo técnicas brasileiras
pelo mundo, parabéns pelo seu Obrigado. trabalho, Muito parabéns obrigado. pelo sucesso. Eu costumo Muito encerrar obrigado. aqui a nossa entrevista trocando energia com o meu paciente, para a gente finalizar esse restinho de congresso, porque a gente ainda tem algumas horas antes de acabar, e as entrevistas. Te agradecer estar aqui com a gente a primeira vez no podcast da TV Negócio Estético. Sucesso. Muito obrigado, foi um prazer a todos vocês e fico à disposição. Tá bom. Show? Tchau, tchau, gente.